Church, vamos juntos louvar, com fé e amor, o reino espalhar. Aqui é o lugar pra crescer e aprender. A voz de Deus queremos sempre ouvir. Livro de Lucas, capítulo 5 e seu versículo de número 5, que diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos toda noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam do outro lado do barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Amém? Pode fechar a sua Bíblia e fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero aqui nessa noite pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente nesse livro, nesse texto, para que não falamos o que queremos, mas sim o que o Senhor quer. Que diminua eu, mas que cresça o Senhor, papai. Porque eu não tenho nada, eu não posso nada, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Me faz desaparecer e que o Senhor apareça na minha vida nesse lugar. Porque sem Ti, em tudo eu não sou nada, mas com o Senhor na minha vida, tudo pode acontecer. Em nome do Senhor Jesus, que o mundo espiritual agora nesse momento possa ser ativado ao nosso favor, e que através da palavra as bênçãos sem medidas possam começar a descer através da Tua palavra. Senhor, nós estamos diante de um Deus que tudo pode, que tudo muda e que tudo faz. Nada acontece aqui na terra se primeiro, meu Pai, não for, meu Pai, o Senhor liberando. Então nós cremos que é uma noite de liberação para as nossas vidas, papai. Em nome do Senhor Jesus, a igreja pode dar um glória a Deus? Olhe para cá, meus irmãos. Eu sei que todos aqui conhecem esse texto bíblico, né? E sabemos que esse texto bíblico, né, é um texto muito conhecido, que tem por título A Pesca Maravilhosa. Sabemos nós que um dos principais personagens importantes nesse texto, além de Jesus Cristo, era um homem chamado Pedro, né? Conhecido também como Simão Pedro. Sabemos que Simão Pedro, ele foi um homem conhecido por Deus a ser um dos melhores e maior pescador daquela época. Primeiro, por ser alguém de grande talento naquilo que fazia, e segundo, também por formar em seu critério empresarial uma das maiores empresas de pesca. E além de pesca, ele também formou uma das maiores sociedades daquela época. Então não era alguém que era somente importante dentro da sua família, mas era alguém que era importante diante de todas as vizinhanças, não só da Palestina, aonde ele morava, mas também de todos os confins da terra. Porque segundo alguns estudiosos relatam que a pesca de Pedro naquela época, antes de conhecer Jesus, era tão maravilhosa que as pessoas iam atrás dele para comprar o peixe, né? Porque além dele ser um grande pescador, alguém que tinha uma pesca maravilhosa, era alguém também que tinha peixes, né? Não só qualquer peixe,
mas peixes de grande portes, de grande valias. Era alguém que não só conhecia de pesca, mas também conhecia de qualidade de peixe. Então, por causa disso, ele não só se tornou um dos maiores pescadores da época, mas também se tornou alguém que vendia uma das maiores mercadorias da época. Então aqui já tem uma aplicação para quem trabalha com negócio, que a sua dependência não está em você, mas está em Deus. Porque até naquela época, mesmo ele sem Jesus em sua vida, era o próprio Deus que dava essa excelência a ele, né? Então era alguém que era muito requisitado por ser alguém que tinha um bom caráter. Era alguém que, além de vender, era alguém que também era muito bem falado diante da sociedade. Porque a gente sabe que para a gente se tornar um grande empresário, ou se tornar alguém que tem a vida empresarial, ou até mesmo a vida pessoal abençoada, isso começa não no que a gente tem, ou seja, não no que a gente faz, mas sim no que a gente é. Então, o que fazia o público daquela época vir atrás da pesca de Pedro, dos peixes de Pedro, Simão Pedro, não era somente a pesca maravilhosa que ele fazia, mas era o caráter que ele tinha. Então você não pode somente ser bom no que faz, mas você também tem que ser bom no que você é. Porque tem gente que é bom no que faz, mas não é bom no que é. Então é por isso que até ele tinha muita mercadoria, e a mercadoria ia tão rápida, porque ele era alguém que dava muito bom testemunho, não só dentro da sua casa, mas em todas as orientes aonde era falado da sua pesca. Mas o que me chama a atenção é que um dia Jesus olhou para esse homem com graça e com uma tamanha plenitude, e enxergou nesse homem uma chamada. E é importante você entender que a visão de Deus para com a nossa vida sempre vai além do que as nossas. Por quê? Porque antes de conhecer Jesus, ele era somente um pescador, alguém que tinha uma empresa, alguém que até tinha funcionário, e além de funcionário, alguém que até mesmo tinha uma sociedade. Mas agora que Jesus foi até ele, Jesus foi e disse a ele a seguinte palavra: a partir de agora, você não será mais pescador de peixes, mas agora você será pescador de homens. Só alguém deu glória a Deus ali. Percebe que Jesus sabe do potencial que ele tem para pescar as coisas físicas, mas agora Jesus observou que ele tem potencial para também trabalhar nas coisas espirituais. E Jesus disse assim, ó: a partir de agora, esse momento, você não será mais o que você sempre foi. A partir de agora você será o que você nunca imaginou ser. Por quê? Aqui eu posso imaginar que entrou um ponto de interrogação na mente de Simão Pedro. Por quê? Porque até então ele usava a sua vara de pesca para pescar o peixe. Mas agora que Jesus disse que ele não seria mais pescador de peixe, mas de homens, eu fico imaginando a mente de Simão Pedro se perguntando para si mesmo: como que agora eu serei pescador de homens? Será que eu usarei as mesmas ferramentas? Será que eu usarei as mesmas técnicas? Será que eu usarei as mesmas concepções? E eu preciso que você entenda que quando Jesus chega, ele muda as técnicas. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele muda as concepções.
E para quem gosta de Bíblia, eu já vim aplicar. Até as ferramentas ele muda. Eita, glória a Deus, aleluia. E tem ferramenta que ele está mudando aqui essa noite. Você pode dar glória a Deus, aleluia? Então aqui já tem a primeira base para quem gosta de palavra. Primeira palavra é que a mudança começa dentro dele. Porque quando ele entende que alguém maior do que ele está chamando ele, aqui se trata de algo que, porque agora eu serei submisso a esse alguém, agora eu serei direcionado por esse alguém. Porque agora Jesus está dizendo assim: agora você não andará mais como você quer, agora você não será mais quem você quer, agora você será quem eu quero que você seja. Você será alguém muito melhor do que o que você foi ontem. Por quê? Porque antes de eu chegar para você, você só era um pescador de peixe, mas agora você será um seguidor de Jesus Cristo. Então, a graça do seu negócio, a graça do seu trabalho, a graça do que você tem, não está somente no que você faz, mas está em quem você se torna e em quem você está seguindo. Por quê? Porque agora Jesus se tornaria o alicerce de Pedro. Sabe o que ele está dizendo? O barco afunda, a rede rasga, mas eu nunca padeço na tua história. Eita, glória a Deus, aleluia. Levante a mão que eu já vim aplicar para quem tem glória a Deus. Sabe o que ele estava dizendo, Pedro? A partir de agora você andará num novo destino, você andará numa nova geografia. Só que detalhe, a partir de agora você não dependerá mais de barco, mais de rede e mais de peixe. A partir de agora você andará na minha dependência. Tem alguém que pode dar glória a Deus, aleluia, porque ele está aqui? E aí o que me chama a atenção, pegando no nível espiritual da palavra, Jesus estava querendo simplificar para Pedro a seguinte forma: como você até hoje viveu de coisas naturais, porque pescar peixe é natural. Se você der uma rede ou uma vara de pesca para quem não sabe pescar e ensinar ele vai entender que é natural. Por quê? Porque ele sabe que o peixe depende de comida para poder ser pego. Então é coisas mas ele diz: a partir de agora eu vou tirar você de uma atmosfera natural e vou te levar para uma atmosfera espiritual. Por quê? Porque o seu ganha-pão está na sua pesca. Aqui duas coisas aconteciam: o quê? Tanto o ganha-pão da casa de Simão Pedro estava na pesca, como também as vendas da empresa dele também estava nas pescas. Então o dia que ele não pescava, não tinha venda. O dia que ele não pescava, não tinha bênção para casa. Aí era Deus dizendo: Pedro, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque a partir de agora você não depende mais de pesca, mais de peixe, mais de vara e mais de coisas naturais. A partir de agora você depende da minha presença na tua vida. Eita, alguém pode dar glória? Levante a mão que eu vim profetizar para quem tem glória. Talvez eu estou pregando para alguém essa noite que o diabo até falou: vou fechar a porta, vou falir a empresa, vou fechar o caminho. Mas eu vim profetizar para quem tem glória e vai dar um pulo da cadeira. Por quê? Porque o que manda aqui na terra não é o tanto que a gente pesca, mas é o tanto que a gente depende dele. E eu já vim profetizar para quem tem glória: até o que está fechado ele vai abrir essa noite. Ô glória! Tem alguém que pode dar glória a Deus porque ele está aqui essa noite? Calabachandarabaias. Porque eu estou pregando para gente aqui essa noite que conheceu Jesus. E o fato de você ter conhecido ele e renunciado a algumas coisas te fez perder o que você mais tinha como, aleluia, confiança. Porque sempre quando Jesus chega, a gente perde algumas coisas. E ele perdeu o barco. Mas eu posso profetizar e você vai dar glória?
Quando Jesus chega, apóstolo, eu aprendi um negócio nesse texto e eu estou muito, aleluia, com sede de pregar a Bíblia, irmão. Por quê? Porque se Jesus não chega para ele, apóstolo, e ele perde o barco, perde a vara de pesca e perde os peixes, se tornaria perca. Só que é diferente. Por quê? Porque agora tem a presença de alguém mais importante. Ou seja, perdeu o barco, perdeu rede, mas chegou alguém mais importante do que tu. Eita glória! Então levante a mão que eu já vim profetizar. Pega na mão de quem está do teu lado assim, ó, não se preocupa com o que você perdeu no passado. Diga, porque o que você perdeu não supera a presença de Deus na tua vida. Ou seja, perdeu emprego, perdeu casa, perdeu dinheiro, mas não perdeu o dono de todas as coisas. Só quem acredita abre a boca para adorar. Alemante o idenebria, urabacandarabachandarabaia sérgia. Então, ou seja, ele abriu mão para se tornar um seguidor. Talvez eu estou pregando para alguém essa noite que alguém te acha doido, porque vive na igreja, porque oferta na igreja, porque não falta um culto. Mas eu posso dizer uma coisa para você: é melhor ser doido com Jesus do que habitolado nas coisas. Diga por quê? As coisas passam. Vira para alguém que assim, as coisas passam, mas Jesus permanece para sempre. Então ele larga a rede, ele larga o barco. A sociedade foi quebrada, porque quando Jesus chega, algumas coisas têm que se quebrar. E essa forma quebrar no original quer dizer separar. Então algumas coisas não estão mais no seu caminho. Não é porque você não quer, é porque Jesus não quer que esteja mais. Mas pregador, depois que eu comecei a andar com Jesus, fulano sumiu. Fica tranquilo. Mas pregador, depois que eu comecei a andar com Jesus, ciclano desapareceu. Mas pregador, depois que eu comecei a andar com Jesus, o projeto sumiu. Vira para quem está do outro lado e diz assim, ó, fica tranquilo. Em tudo dai graça, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então entenda, o processo das percas é Jesus te levando para um novo nível de dependência. Vira para quem está do lado assim, qual é o nível da sua dependência? Ainda está nas coisas ou estar nele? Porque se tiver nele, pode soprar o vento que for, pode fechar a porta que fechar, todavia você ficará firme na presença dele. Então, primeira coisa que Deus quer ensinar para alguém: não se sinta constrangido porque algumas coisas não estão dando certo. Não se sinta humilhado porque algumas coisas se perderam. Por quê? Diga por quê? Porque dentro das percas, Deus sempre tem uma nova geografia. Então profetiza para quem está do teu lado, me ajuda a pregar e diga assim: você está preparado para uma nova geografia? Diga, para um novo caminho. Ah não, está muito fraco. Profetiza, você está preparado para uma nova geografia? Para um novo caminho? Agora pergunta assim: profeta, qual é a diferença dessa nova geografia? É que na anterior você andava segundo os seus conceitos, segundo o seu entendimento, segundo a sua alta confiança. Diga, qual é o segredo agora? É que tem alguém que vai na frente abrindo o caminho para você.
Tem alguém que tem glória a Deus, aleluia? Não, eu vou repetir até você dar glória. E quem é esse alguém, pregador? É o político? É o governador? É o deputado? É o presidente? Não, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu vim profetizar para quem tem glória. Quando ele entra, pode levantar barreira, pode levantar impedimento. Para quem tem glória a Deus, eu já vim aplicar. Deus falou para mim, diga para essa igreja que esse mês de dezembro eu vou provar para a tua realidade que quem está no controle ainda sou eu. E para quem tem glória a Deus, eu vim aplicar. Pode se levantar o gigante que for, pode se levantar a miséria que for. Ele me trouxe para dizer: quem está na frente sou eu, quem está na frente sou eu. Tem alguém que tem glória? Eu vim ser profeta para alguém que gosta de Bíblia e vai dar glória. Sabe o que ele está dizendo? Quem está na direção é eu. Quem está, levanta a mão, irmão, para dar glória. Quem está no projeto é eu. E para quem tem glória a Deus na boca e vai dar um pulo da cadeira, ele está dizendo: prepara o quê? Até o que era para dar errado, ele está dizendo: vai dar certo. Pega a palavra, pega a palavra, pega a palavra. Dá glória na palavra, dá glória na palavra. Só quem tem 2 minutos de glória reage no glória. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Quem não crê fica calado, mas quem crê dá glória. Porque alguém vai ter que ver ainda esse mês que quem te chamou não mente. Não, vou repetir até ser da glória. Alguém vai ter que ver esse mês que quem te chamou não falha. Não, está muito fraco, glória. Alguém vai ter que ver esse mês que quem te pegou, da onde pegou, Zaruxia, Remonte, Quemano, Zebaia. Eu estou pregando para alguém que tem alguém nos bastidores dizendo: largou Jesus, largou a benção para passar a prova, largou tudo para seguir Jesus. Está bitolado, está bitolada. Olha a prova que está. Vai todo dia para a igreja, vai estar tudo ao contrário. Mas eu vim pregar para quem tem glória. Quem está na frente é Ele. Quem está na frente é Ele. Tem alguém que tem glória? Quem está na frente é Ele. Labari que Joederia. Primeiro gigante que você tem que derrubar é o gigante da tua mente. Porque se você não derrubar ele, ele próprio te derruba. Mas se você derrubar ele, pode se levantar quem quiser. Você entende que quem está na direção é Jesus. Então entenda: Simão Pedro foi confrontado, sim ou não? Sim ou não? Então vira para quem está assim, no meio desse caminho, Deus está te confrontando no caminho da dependência. Diga: a dependência, ela é difícil, mas ela não é impossível. Então aqui ele perdeu algo que ele tinha. Se não pegar isso aqui, não pega mais, tá? Para se tornar alguém, meu amigo, que ele nunca imaginou se tornar. Então vira para, me ajuda a pregar, irmão, por favor. Vira para alguém que está dizendo assim: essas percas na sua vida é Deus te tornando quem você nunca imaginou se tornar. Pregador, por que Deus está tocando nas finanças? Está te tornando um crente mais espiritual.
Pregador, por que eu estou batendo na porta e a porta não abre? Está te fazendo orar mais. Pregador, por que eu preciso de algo e eu não tenho ninguém para recorrer? Está te ensinando a pedir mais a Ele. Eita glória! Porque tornar um homem da carne espiritual tem um processo. Então vira para quem está dizendo assim, é um processo que você está passando. Diga, porque crente carnudo não dá para andar com ele. Diga, porque tudo ele reclama, tudo ele vê prova, tudo ele fala mal. Diga, mas crente espiritual, se não der glória eu vou embora, hein? Diga, o crente espiritual, ele está sem carro hoje, mas ele está dizendo, mês que vem eu estou de carro novo. Eita glória! Tem alguém que pode dar glória? Crente espiritual, a porta está fechada hoje, apóstolo, mas ele está dizendo, a semana que vem a porta vai abrir. Tem alguém, eu vou repetir para quem tem glória, e se não der um pulo da cadeira, amém. Mas eu vim pregar, Deus está levantando uma geração espiritual. Por quê? Se não der glória, amém. Se não der um pulo, amém. Por quê? O poder das coisas não está na ferramenta física, mas o poder das coisas está na ferramenta espiritual. Levanta a mão para dar glória. O que eu decreto lá acontece aqui. E no glória da igreja, para quem vai dar um pulo da cadeira, eu vim pregar. O que vai começar a acontecer nas próximas semanas é coisas fora do normal. Só quem crê, abre a boca. Abre a boca, abre a boca. Pega a palavra, pega a palavra. Urimicandarapaya. Renova agora, Jesus. Aonde tiver o crente preparado para viver o que nunca viveu, toca agora nessa vida agora. E enche agora. Uramaia, Urimicandarapaya. Ele vai trazer um emprego sem indicação. Ele vai aprovar o carro sem dinheiro. Só quem crê, abre a boca e dá um brado de glória. Profetiza para alguém assim, está preparado? Não, me ajuda a pregar, diga, está preparado para viver coisas sobrenaturais? Diga, coisas sobrenaturais é você receber sem fazer esforço. Que é isso? Já pensou alguém chegar amanhã e você dizer assim, ó, Deus mandou dar esse carro para você. Mas para acontecer isso, o que você está plantando no reino? Porque sabe o que Pedro mostrou para Jesus? Diga o quê? A maior semeadura sou eu. Eu estou largando tudo para viver com o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Se eu estou largando tudo para viver com o Senhor, posso falar ou não? Não há nada que o Senhor não me peça que eu não faça. Por que tem gente que fica travado? Diga, por quê? Diga, por quê? Porque você aprendeu a depender de coisas e não dele. E quando eu dependo de coisas, eu fico travado no meio do carro. Mas quando eu abro mão de coisas para viver o tudo para Ele, ô glória, nada me trava no meio do caminho. Tem alguém que pode dar glória a Deus, aleluia? Então vira para quem está dizendo, é um processo que você está passando. Diga, para alguns, mas me ajuda a pregar, diga, para alguns, você só está entrando nesse processo. Diga, mas para outros, você está no meio desse processo. Diga, mas para outros, você está saindo desse processo. Só quem está saindo dá um glória.
Porque não foi difícil, não foi fácil para Simão Pedro. Porque ele teve que abrir mão até da família, sim ou não? Mas olha para cá, você que é casado, não abre mão da tua família. Ah, o pregador falou que é para abrir mão da família. Não abra mão da tua família. Porque era um chamado que ele tinha com Pedro, porque ele ainda era naquela época solteiro. Mas depois Deus preparou uma adjuntora para ele. Olhe para cá. Ele tinha algumas ocasiões que poderia impossibilitar ele dessa chamada. Diga, qual uma delas? É que ele não era um cara muito fácil de lidar. Ele tinha uma personalidade muito bruta. Era alguém que tinha uma personalidade que não aguentava desaforo. Ele era considerado como alguém explosivo. Alguém que não eu não sei se você conhece essa pessoa, que eu posso dizer que tem uma aqui pregando, mas eu tento o máximo. Um dia minha mãe olhou para mim e disse: você é muito palavra reta. Aí eu olhei para ela e disse assim, ó: eu sou fruto da senhora, porque eu sou igualzinho a senhora. Porque a gente não aguenta esconder quando está bravo, quando quer falar alguma coisa. Só que isso tem que ser transformado, sim ou não? Porque é no caminho da caminhada que a gente é transformado nas nossas palavras. Então ele era alguém que tinha uma perfeição no que fazia, mas tinha alguns inquéritos no que ele era. Mas posso falar? Mas ainda assim Jesus não abriu mão dele. Foi alguém que até mesmo negou ele quando o galo cantou. Foi alguém que cortou a orelha de Malco. Foi alguém que andou com a espada. Vira para alguém assim: já percebeu que nós somos tão falhos e ele não desiste de nós? Agora vira para alguém e diz assim: mas e nós? Qualquer provinha já quer desistir dele. Tem gente que qualquer provinha, não vou mais para a igreja, não faço mais parte do grupo, não quero mais estar no culto, não conta mais comigo. Vira para alguém assim: nós somos tão imperfeitos e ele sempre quer estar conosco. Diga aí você, qualquer coisinha já quer sumir do culto. Porque tem gente que é assim: qualquer coisinha, não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja, não conta mais comigo. Vira para alguém e diz assim: Jesus tinha tudo para fazer isso, mas ele olhou para mim e para você e persistiu na minha e na tua vida. Você pode dar uma aleluia, glória a Deus? Então foram momentos complicados que Simão passou. Porque vira para alguém e diga assim, ó: enquanto você não ficar do jeito que ele quer, algumas coisas vão demorar para acontecer. Porque nós temos que aprender o que Deus quer de nós. Qual é o comportamento que Ele quer que nós mudamos? Qual é a trajetória que Ele quer que nós mudamos? Porque muitas das vezes nós queremos do nosso jeito, mas vira para quem está dizendo assim: Ele não vai fazer do seu jeito, Ele vai fazer do jeito dele. Porque aí tem uma assim: se o Senhor fazer assim vai ficar bom, se for assim vai ficar bom. Mas irmão, Deus conhece nós mais do que nós mesmos. Tem coisa que Ele sabe fazer hoje na sua vida, você não volta nunca mais no culto. Tem gente aqui que se Ele der hoje 1 milhão na sua conta, você vai vir 15 dias para o culto, depois você some, muda até de igreja, nem lembra da igreja que ele foi. Então vira para alguém assim, ó: Deus te conhece mais do que você mesmo. Diga: tem coisas que Ele faz no nível para você não ultrapassar as suas vontades.
Tem gente aqui, se Deus virar a sua vida hoje, posso falar? Posso ou não? Posso ser sincero? Porque Ele te conhece. Você não vai voltar nem para agradecer. Você vai ser aqueles 9 leprosos que receberam e foi embora. Vai nem voltar para agradecer. Diga por quê? Porque a ingratidão ainda mora dentro de você. Agora tem pessoas aqui que, se Deus fazer hoje, você diz assim: Senhor, tudo é para ti, papai. Nada é meu, tudo é do Senhor, papai. Se o Senhor quiser me dar, amém. Se não quiser, amém. Se quiser tirar, amém. Porque eu aprendi que maior do que qualquer coisa na vida é ter o Senhor na minha vida. Então era isso que Deus queria ensinar para Simão Pedro. E é isso que Deus quer ensinar para nós nesse culto. Vira para alguém assim, ó, já tem algo garantido para você. Mas como que está a sua conduta? Será que você vem para o culto e quando sai do culto você continua caminhando como você quer? Vai aonde quer, fala com quem quer, faz da vida o que quer. Vira para alguém assim, ó, quando Deus te chamou, não foi mais para você viver você, mas o apóstolo Paulo disse o quê? Eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em. Qual é o seu comportamento depois do culto? Porque Deus quer mudar a identidade de alguém aqui hoje. E é por isso que Ele veio para conversar com você. Porque talvez eu gritando você não iria entender o que Deus quer falar com você. Mas Ele está dizendo para alguém nessa noite: se entrega por completo. Não, mas eu já me entreguei 99%. Ele está dizendo assim, ó, eu não quero 99%, eu quero 100% de você. Mas pregador, 100% é complicado, mas é favorável. Porque quando a gente se entrega 100% na oração, na vigilância, na palavra, na renúncia, posso falar um mistério ou não? A vida, mesmo dentro de aprovações, se torna mais leve. Então vira para alguém assim: quer viver uma vida leve? É simples. Se o pecado está batendo na porta, renuncie o pecado. Se está no pecado, sai do pecado. Acabou, glória a Deus, né? Mas amém. Porque não tem como viver uma vida nova se nós não abandonarmos a prática do pecado. E o pecado, ele faz o quê? A inimizade do homem ou de Deus para com o homem. Porque o pecado é a única solução que afasta o homem de Deus. Ou seja, não é Deus que se afasta do homem, mas é o homem que se afasta através do pecado. Sim ou não? Então Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu quero mudar a sua história, mas mude a prática das suas ações. Eu quero mudar a sua vida, mas mude as práticas da sua mente. Porque não dá para vir para o culto, receber revelação, palavra, profecia, louvores, receber de Deus e sair da porta para fora e continuar a mesma pessoa. Diga por quê? Mas diga por quê? Porque o maior fundamento do Evangelho ainda é transformação. Oh glória! Só o irmão deu glória a Deus aqui que gosta da palavra. O maior fundamento do Evangelho ainda é transformação. E o que é transformação? É deixar de ser o homem natural que aponta para o homem carnal e se tornar um homem espiritual
E esse homem espiritual que Deus está nos tornando, não é homens que só têm visões, não é homens que só vê anjo, não é homens que só vê coisas cair do céu, não, é homens que conseguem enxergar o caminho do mal e o caminho do bem, e ele diz: eu me decido andar no caminho do bem, que é o caminho da luz. Alguém tem glória a Deus, aleluia? Então o homem espiritual é aquele que simplifica a sua caminhada com Cristo, é aquele que decide andar pelo caminho da luz, é aquele que sabe que o caminho das trevas pode te trazer futuramente grandes consequências. Então vira para quem está dizendo assim: aparta-te do mal e você viverás. Você pode dar glória a Deus, aleluia, porque Ele está aqui. É entender que quando nós criamos uma rota de um caminho espiritual e saímos do caminho natural, a partir de agora nós não mais andamos como nós queremos, mas agora andamos como Cristo quer que nós andamos. Por exemplo, esse caminho aqui é o da farra, mas esse é o caminho da renúncia. A carne vai pedir a farra, mas o Espírito vai pedir o quê? Vai pedir o quê? Mais alto, vai pedir o quê? Quando eu vou no caminho da farra, tudo que eu ouvi no culto não é que cai por terra, eu mesmo pego e jogo num saco sem fundo. Mas quando eu vou no caminho da renúncia, eu vou caminhando e a promessa vai se cumprindo. Eu vou caminhando e a promessa, levanta a mão para dar glória que eu vim pregar. Decalamachanda. O diabo quer soprar no ouvido de alguém que não vale a pena a renúncia, que não vale a pena matar o gigante da carne. Mas eu vim pregar: se ele está nessa palavra, e se essa palavra tem vida, ele está dizendo que você vai começar a viver perante essas semanas que vai entrar, vai ser fundamento das renúncias que você começou a fazer. Quem acredita dá glória a Deus, porque Ele está aqui. Porque Ele quer mudar a nossa história. Mas para Ele mudar a nossa história, algo tem que ser mudado em nós. Sabe aquele dia que a gente acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou mudar todas as rotas da minha vida? Sabe? Você sabe desse dia? Tem gente aqui que nem respondeu. Você sabe desse dia? Só o irmão respondeu ali, porque ele é corajoso. Que, hoje eu vou mudar toda a rota. Não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. É esse dia que o Senhor resolve mudar a nossa história. Então vira para alguém assim: você não está mudando só por Cristo, você está mudando pelo seu bem-estar. Por quê? Porque uma vida de pecado te faz ter sono reduzido. Eu não sei porque eu estou indo por esse caminho, mas eu estou obedecendo o que o Espírito está dando. Uma vida de pecado te faz ter, aleluia, prazeres com as coisas do mundo. Uma vida de pecado te faz pensar que a tua família não está com você, te faz, aleluia, não ter prazer de estar no meio da tua família. Por quê? Porque o pecado te tira do centro da vontade de Deus. Então vira para quem está dizendo assim: a única coisa que Deus quer que você aborta hoje é o pecado. Calabachandarabaias. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus, apóstolo, aqui. E o Pai falou para mim: tem algo no mundo espiritual que está começando a romper nessa noite. Oh glória. Por quê, pregador? Levante a mão, levante a mão. Porque o diabo achou. Me ajuda a pregar, irmão. Levante a mão, levante a mão. Segura na mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de alguém, mas chacoalha espiritual, não brincando. E diga assim: essa noite. Diga mais alto, diga: essa noite o diabo queria. Não, diga: o diabo queria que você pecasse para que a promessa fosse abortada. Diga: mas enquanto você dá glória,
e dá um pulo da cadeira. A tua renúncia colocou a promessa em vida e abortou o pecado. Quem tem glória dá glória. Quem tem glória dá glória. Quem tem glória, abre a boca para adorar. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus. Alabacanda, o altar já entendeu aqui. Tem um renovo. Tem alguém que tem 2 minutos de glória? 2 segundos de glória para ele, irmão. Eu vou deixar tudo a glória. O altar já entendeu. Já tem gente falando em mistério, porque tem gente que só fala em língua mistério se Deus dizer que vai te dar carro. Mas coisa bonita é ver alguém falando em mistério quando ele diz: o pecado não vai entrar, a mentira não vai entrar, a fornicação não vai entrar, o adultério não vai entrar. Quem acredita da glória? Porque o diabo veio por um caminho, apóstolo, para fazer alguém abortar a promessa. Mas enquanto a igreja da glória, o pecado é abortado e a promessa se cumpre. Quem não crê fica calado, mas quem crê dá glória. Vira para quem está dizendo: aborta tudo que é do pecado. Não diga aborta tudo que é pecado. Deixa sair para fora. Deixa morrer. Porque enquanto você deixa morrer, a promessa que estava morta vai ter vida. Tem alguém que tem glória? Tem alguém que tem glória a Deus, aleluia, porque Ele está aqui? Eu não sei se você crê, mas se não crê, amém. Mas tem coisas que está sendo mudada hoje. Pregador, mas não estou vendo um fogo cair do céu. A palavra está trabalhando e está mudando. Eita glória. Pregador, mas não estou vendo o anjo descer na igreja. A palavra está sendo pregada e tem coisa mudando. Tem alguém que tem glória a Deus, aleluia? Vira para quem está do lado assim: você não vai ser perfeito, mas vai ter algumas perfeições. Não, diga: você não vai ser perfeito, mas vai ter algumas perfeições. Diga: do que, pregador? De coisas que você fazia, mas a partir de hoje você não vai fazer mais. Porque você não vai ser mais escravo dessas coisas que te prende à miséria, dessas coisas que te prende a passado. Porque hoje uma cadeia quebra, uma algema quebra, e Deus diz para alguém: hoje as coisas começam a romper. Só o varão ali está ligado, ô glória. Se não crê, amém, irmão, mas se crê, da glória. Hoje Ele está dizendo: cadeia quebra, a algema se quebra, e o que te travava hoje não existirá mais. Por quê? Para nós corrermos. Porque a maneira que eu me posiciono aqui, lá começa a trabalhar ao meu favor. A maneira que eu me decido aqui, lá começa a derramar coisas ao meu favor. A maneira que eu caminho aqui, lá começa a derramar promessa ao meu favor. Então vira para quem: tudo vai depender da sua caminhada. Quem lembra quando a mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra? Por que ela ficou travada? Porque ela olhou para, mas antes dela olhar, o coração dela já estava lá. Por que Ló caminhou e ela ficou? Porque o coração dela estava lá no pecado passado, lugar que tinha já maldição. Mas o Ló continuou
Vira para alguém assim: continue caminhando para frente. Tem gente travada no mundo espiritual. Não é o diabo, é as suas ações. Não é o inimigo, é o seu comportamento. Diga por quê? Você até está olhando para o lugar certo, mas com o coração no lugar errado. E o coração no lugar errado faz a gente ser paralisado no meio do caminho. Mas nessa noite, se crê na Bíblia, vai dar glória. Deus vai tirar teu coração do lugar errado e vai te colocar teu coração no lugar certo. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Aleluia. Não, levante a mão que eu vim profetizar. Deus vai tirar teu coração do lugar errado e vai colocar teu coração no lugar certo. Porque quando o meu coração está no lugar certo, não há nada que me trava, não há nada que me impeça de avançar. Então vira para quem está dizendo assim, ó: sua vida está travada, porque algumas coisas você tem colocado a sua expectativa em lugares errados. Prossiga, caminha, ande. Ah, mas o passado isso, esqueça o passado. Ah, mas fulano fez isso, esqueça fulano. Ah, mas Betânio fez isso, esqueça. Porque agora Deus está te levando para uma nova geografia. E essa geografia, posso falar ou não? Deus não começa dando, ou seja, mais forte a palavra, entregando. Ele começa tirando e transformando. Pregador, por que está acontecendo isso? Ele tirou para te transformar. Ele tirou para nos mudar. Mais bonito, né? Vou falar você, não, vou falar nós, que eu gosto de me envolver quando eu estou tomando de Jesus. Ele tirou para nos transformar. Ele tirou para nos moldar. Ele tirou para nos elevar a um novo nível espiritual. E quando a gente aprende que essa perca ou essa tirada foi para um propósito, a gente entende: poxa, eu não vou ficar chorando nos cantos, eu não vou ficar, aleluia, sofrendo. Eu vou entender que agora é momento de eu avançar. É momento de eu pensar no novo eu que Deus quer tornar dentro de mim. Vira para alguém e diz assim: será que você pode entender essa palavra? Deus está te tornando quem você nunca imaginaria. Diga aí, o que Ele vai pôr na sua mão vai ser só consequência do que você aprendeu a se comportar. Eu lembro quando eu gosto de pegar muita coisa quando eu era pequeno, que a minha memória é tão boa. Mas eu lembro, apóstolo, quando eu ia na casa de uma família da minha mãe, e ela dizia assim, ó: não mexe na estante de fulano. Aí ela nunca falava assim, mexe. Aí eu ia lá e pegava e mexia. Aí quando acabava o evento, não vai voltar mais. Por quê? Não se comportou como eu queria que você se comportasse. Você está entendendo que o nosso comportamento dá destino? O nosso comportamento abre portas. O nosso comportamento faz conexões. Só que o seu comportamento não tem que ser para o homem, tem que ser para Ele. Porque se você tiver um bom comportamento, posso falar? Pode ser o tenente, o deputado, o prefeito. Deus te põe para sentar na mesa dele. E aí te faz ser grande no meio dessa mesa. Diga por quê? Porque o que está em você é muito maior do que eles. E o que se chama isso, pregador? Além de você carregar a unção, carregar o dinheiro que Deus te dá, carregar a empresa, carregar a família,
O melhor de tudo é carregar o caráter de Cristo em sua vida. Porque aonde você entrar, alguém vai dizer: vou fechar negócio com ele porque ele é homem de Deus. Eita glória! Vou fazer negócio com ela porque é mulher de Deus. Ah não, mas ela não tem nem recurso, não tem nem dinheiro na conta. Por quê? Porque eu vi lealdade nela, eu vi lealdade nele. Tem alguém que tem glória? Levanta a mão para dar glória que eu vim pregar. Não vai acabar dezembro sem antes Deus te conectar a lugares, a pessoas que Ele declarou que te conectaria. Quem acredita, abre a boca. Eu conheço gente que não tinha dinheiro, pastor, meu apóstolo, não tinha carro bom, mas só porque era homem de Deus, foi conectado a homens excelentes, e hoje tem uma das maiores empresas em Alphaville, daqueles negócios de levar carta até a casa, sabe? Porque Deus fez. Você não deu glória porque isso não foi com você. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora tem uma empresa dentro dos condomínios de Alphaville. Porque quando Deus transforma nós de dentro para fora, essa graça, essa unção, essa plenitude que a gente carrega começa a transbordar para fora. E aí onde as pessoas começam a dizer: eu quero andar com ele, eu quero andar com ela, eu quero estar com ele, eu quero estar com ela. Por quê? Porque viu algo diferente de Deus em você. Você pode dar glória a Deus nessa palavra? E era isso que Deus estava fazendo com Pedro, transformando ele, mudando ele de dentro para fora. E isso levou alguns tempos. Por quê? Porque nós vamos ver que dentro do processo de quando Jesus foi entregue aos homens, e ali Jesus foi crucificado, traído, e até mesmo Pedro negou ele, ele se decidiu voltar a pescar. Mas agora diferente, diga como? Ele se achou que, saindo de perto da presença de Deus, ele tinha o domínio de toda a sua vida. Mas está escrito: mesmo longe, Jesus ensinou algo para ele. O que? Você tem rede, tem talento, conhece de mar, conhece de pesca, mas tudo vai dar errado. Porque você acha que deu errado porque Pedro foi um mau pescador? Não, ele era um ótimo pescador, sim ou não? Deu errado porque o próprio Jesus falou com os peixes: meu filho vai pescar tal hora, vai estar no barco tal, vai estar no ambiente tal, não quero nenhum peixe passando lá. Você pode dar glória a Deus, irmão? Posso falar uma coisa? Diga o que, pregador? Se não der glória, amém. Você acha que Deus fala só com você? Deus fala com os animais também. Você acha que Deus fala só com você? Deus fala com o vento também. Você acha que Deus fala só com você? Deus fala com o peixe também. Falou com o peixe que pegou Jonas, por que não falar com o peixe que Pedro quer pescar? Ah, dá para dar glória, irmão? Eu estou sentindo Deus na casa. Posso falar um negócio? Deus sabe a hora da pesca, Deus sabe a hora do barco, mas Ele está dizendo: só vai ter peixe se eu quiser. Dá para dar glória? Dá para dar glória porque Ele está na casa. Olha que forte, gostei dessa, hein? Dá um tema aí: os animais estão obedecendo mais que nós. É verdade, até o corvo obedeceu ele. Até os corvos obedeceu Deus. Que ele falou: ó, Elias, antes de eu te mandar, eu já tinha falado com os corvos já, irmão. Dá para dar glória? Levanta a mão para dar glória. E Deus não precisou ficar falando toda hora com os corvos, não. Foi só uma reunião, irmão. Dá para dar glória? Porque quando Deus fala, até o diabo obedece, irmão. Dá para dar glória? Ele está na casa. Deus falou com os corvos.
falou com o peixe que pegou Jonas, falou com a pomba que saiu da arca: vai, se não tiver água não volta mais. Falou com a serpente, olha que forte. E às vezes você está ouvindo Deus e não quer ouvir o que Ele está falando. Vira para alguém assim: Deus só quer obediência. Pregador é só isso. Só isso, mas no mundo espiritual isso consta muito. Porque ele pescou à noite, mais alta à noite, e nada conseguiu a pã. Agora olha para cá. O cenário caótico para pesca à noite é o melhor horário. Diga por quê? Não tem barulho, silêncio. Peixe não gosta de barulho, peixe gosta de silêncio. É por isso que pescador, eu não entendo, tiver uma aqui pode me reprimir, ele procura o lugar mais silencioso para ele pescar. Tem algum pescador aí? Se tiver, vai virar pescador de homem hoje. Tô mentindo, não é verdade, pescador? Pode falar com a boca, não é verdade? Todo pescador procura um lugar silencioso, não é? Lugar que não tem barulho, sim ou não? Então Pedro, olha para cá, sabia do que estava fazendo. Diga por quê? Mesmo andando com Jesus, não esquecia as velhas práticas. Mas o texto diz que ele ficou a madrugada. Só que olha para cá, sabe o que eu descobri? Diga o quê? O cenário físico era apropriado para pegar peixe, mas o cenário espiritual não era apropriado. Diga por quê? Porque ninguém mandou ele pegar peixe sem Jesus. A pior coisa do ser humano, diga o quê? É ele tentar fazer as coisas sozinho. Então ele fica a madrugada toda e nada conseguiu apanhar. Diga assim: Deus é tão bom. Você que é pescador, faz assim com a mão. Como é o nome do peixe, o menor peixe que tem? Peixe pequenininho, fala o nome de um aí. Tamarim? Lamparim? Deus é tão bom que nem um lamparim ele pegou. Nenhum. Que é menino novo, eu não sei vocês. Um dia eu fui para o Mato Grosso e eu fui pescar. Eu consegui pegar um peixe desse tamanho aqui, mas para mim foi uma alegria nova. Consegui pegar um peixinho. Aí alguém olhou para mim e disse assim: mas só um peixinho, a gente está acostumado a pegar grande. Eu falei: para mim que nunca pescou, um peixinho é melhor ainda. Sim ou não? Deus é tão bom que até o pequeno deixou ele pegar, pastor. Diga por quê? Se não der glória, você não gosta de Jesus, tá? Diga por quê? Porque viver o melhor só tem graça se ele fazer parte do negócio. Só alguém deu glória aqui, aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Se não deu glória, meu filho, eu quero fazer o milagre, mas para o milagre ficar melhor, eu quero fazer parte da pesca. Irmão, dá para dar glória. Põe ele na empresa, põe ele na família, põe ele nos negócios, e tu vai ver o que está dando errado começar a dar certo. Quem acredita, abre a boca. Para encerrar, ele não pesca nada. O dia amanhece. Eu disse o quê? O dia, e ele está sem peixe. Diga assim: quantos dias amanheceu e nenhuma notícia boa? Diga: quantos dias amanheceu na sua vida e nenhuma promessa? Mas o texto diz, posso falar? Que ele vai ser surpreendido. Diga: com quê? Me ajuda a pregar esse finalzinho aí, irmão, vai. Mas diga: com quê, pregador? Jesus pregando na praia. Só que posso falar? Ele está tão intertido nas redes
que ele não consegue identificar que tem alguém pregando na praia. Vira para alguém assim, ó. Tem momentos da vida que você está tão intertido nas coisas que você não consegue ter sensibilidade que Jesus está falando na casa. Ele volta para a beira do mar e ele começa a lavar as, porque ele pegou mais sujeira do que peixe. Aí o texto diz, está escrito que Jesus pregava para uma multidão, o seu sermão. E o texto diz que Jesus é tão sensível ao que está à volta, porque uma das características que a gente tem que ter de Jesus é essa. Diga o quê? Faça o que você faz, mas não perca a sensibilidade do que está à sua volta. Que Deus abra a nossa visão espiritual para entender o que está acontecendo à nossa volta. Diga por quê? Mas para de preguiça, diga por quê? Porque diante das sensibilidades existem grandes oportunidades. Ele não deixou de pregar, sim ou não? Sim ou não? Porque ele está pregando e logo ele analisa que tem alguém que faz parte do time dele lavando as redes. Ou seja, tomou rumo errado, mas ainda é do meu time. Tomou direção errada, mas pertence a mim ainda. E o texto diz, está escrito, ele poderia entrar em qualquer outro barco. Mas por que ele entrou no de Simão Pedro? Porque ele queria tratar novamente com ele. Vira para alguém e diga assim, ó. Novamente Jesus está te tratando na mesma coisa. Diga dependência. Só a irmã deu aleluia ali porque gosta da palavra. Ele entra no barco e ele só diz uma palavra direcionada a Pedro. O que? Afasta o barco da margem. Margem quer dizer lugar natural. Margem quer dizer problemas, porque ele está lavando a rede com um turbilhão de problemas. Margem quer dizer decepcionado. E detalhe de tudo, que a pior coisa, posso falar? Não é quando a gente se decepciona com o outro, é quando a gente se decepciona com nós mesmos. Ou seja, a mente dele, eu tinha tudo para dar certo, mas dei errado. Eu tinha tudo para fazer diferente, mas fiz errado. Por quê? A única forma expositiva do erro dele não foi nem a pesca. Diga qual foi? Ter ido pescar sem ter consultado a Cristo. Mesmo que ele morreu, aconteceu todo o fato, a expressão dele, conjecturando no texto, para não forçar o texto, ele quis dizer o quê? Ele morreu, não está entre nós, eu estou frustrado, agora eu faço o que eu quero, ando como quero, falo o que quero, vou onde quero. Então ele perdeu a expectativa, ou seja, da dependência de Deus em sua vida. Diga por quê? O seu processo não pode invalidar a voz de Deus na sua vida. Diga por quê? O processo da morte de Cristo invalidou para Pedro que nada mais estava no controle de Deus, mas tudo estava no controle. Então o que ele fez? Voltou a pescar. Mas o texto diz que Jesus entrou dentro do seu barco e disse: afasta. A pergunta para alguém dessa noite é: se ele entrar no seu barco agora, o que você vai fazer? Ouvir ele ou fazer as suas vontades? Porque ele está dizendo assim, ó, Pedro, as ferramentas para afastar o barco está na sua mão, mas a direção é... Sabe o que ele está dizendo?
Pedro, está disposto a se mover para eu poder entrar? Está disposto a se movimentar para eu fazer? Estou. Então afasta. O texto diz que ele afasta. E ao afastar o barco da margem, o texto diz que ele foi parar justamente no lugar onde ele foi frustrado. Aí a pergunta é: por que Jesus levou ele lá? Para ele lembrar da noite que ele teve. Porque tem coisa que Deus faz você lembrar, não é para te matar, é para saber se você está curado. Tem coisas que Ele não vai jogar no mar do esquecimento, Ele vai te lembrar para saber se você foi curado. Diga por quê? Se não foi curado, posso falar ou não? Você vai dar glória ou não? Amém, não vai, eu sei que não vai. Se não foi curado, vai voltar para o tratamento. Mas se foi curado, está preparado para viver coisas novas. Então ele viu que Pedro estava disposto. Aqui tem uma revelação. Diga qual? Diga qual? Diga qual? Diga qual? Antes dele entregar o milagre, posso falar? Ele vai te provar para saber se você está disponível. Porque o que tem de crente preguiçoso, Jesus fala: vai para minha casa, limpa a minha casa, limpa o banheiro, recepciona, prega, profetiza, dá glória. Eu não estou disposto, eu estou com uma indisponibilidade. Então calma, deixa para outro, depois você faz e recebe. Está disponível? Tô. Então toma, lança a rede do lado direito. Como é que é? Pega a ferramenta e trabalhar? Você quer receber milagre? Quero. Então pega a ferramenta, vira para alguém assim, ó: está preparado para pegar a ferramenta? Diga assim: porque a partir de hoje você não será só mais um ouvinte, você será alguém que vai executar a ferramenta que Deus está colocando na tua mão. Tem alguém que tem glória a Deus? Aleluia. E para encerrar, só que agora tem uma diferença. Diga qual? Antes dele entrar no barco, a ferramenta era movida por duas coisas. Diga qual? Força e pensamento. Diga por quê? Porque ele está usando a força, mas com o pensamento que vai vir peixe. Mas agora que ele lançou a rede, era Deus dizendo: força, pensamento e agora fé. Porque não basta ter ferramenta, força e não ter fé. Diga por quê? Porque ele diz o quê? Por mim, eu não lançaria mas segundo a tua palavra. Sabe o que ele está dizendo? Diga o quê? Se não der glória, que você não gosta de Bíblia. Diga o quê, pregador? Ele está dizendo: agora eu sei o quê? Que a palavra é mais poderosa do que a ferramenta e do que a minha força. Tem alguém que tem glória a Deus? Aleluia. Levanta a mão que eu vim profetizar. Sabe o que ele está dizendo? Na minha força eu não consegui, no meu intelecto eu não consegui, no meu diploma eu não consegui, na minha escatologia eu não consegui, no meu entendimento eu não consegui, mas na palavra que veio do coração dele, alguma coisa começou a acontecer. Quem acredita dá glória. Diga por quê? Tem gente que tem até potencial. Não, diga, já tem gente que tem até potencial, mas pelo pouquinho de soberba, diga pelo pouquinho de soberba, prepotência, sempre vai ficar no mesmo lugar. Diga por quê? Porque o segredo não é o que eu tenho, não é o que Deus está fazendo, mas é a humildade que exala dentro de nós. E posso falar um negócio? Diga o quê? Humildade não está em roupa, não está em carro. O apóstolo veste muito bem vestido, sim ou não? Eu me espelho até, eu estou até andando mais igual a ele agora, vocês perceberam, gente?
que eu vim aqui de terno, todo assembleiano. Aí eu falei, vou dar igual apóstolo agora, todo chique. Mas não é porque não é na frente dele não. Só de estar perto dele você sente a humildade que tem no coração dele. Diga por quê? E ele nunca falou que é humilde, porque quem é humilde não fala, transparece. Então vira para alguém assim, ó. O segredo das maiores vitórias está em duas coisas: humildade e dependência. Sim ou não? Sim ou não? Então vira para alguém assim, ó. Humildade é o que você tem que carregar. Diga, humildade é o que você tem que carregar. E isso não pode mudar. Você num carro grande ou num carro pequeno. Eu conheci o Eric aqui, pastor. Esse menino aqui deu testemunho comigo. Era macumbeiro e me levava nos cultos. Na época que eu não tinha carro, eu dizia assim, Eric, me leva no culto. Aí o pessoal criticava, você vai andar com esse macumbeiro no carro? Eu disse, é a única carona que eu tenho. Ele me leva e Deus faz a obra nele. E eu dizia, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. E era num Celta na época, né? Num Celta. E ele levava para os cultos. Eu dizia, você vai andar com o macumbeiro? Vou, porque ele me leva e Jesus faz a obra na vida dele. E está aqui, ó. Deus evoluiu, está trabalhando em uma das maiores empresas. Deus deu uma baita de uma casa, humilde, saiu da macumba e continua o mesmo. Vira para alguém assim, Deus quer te evoluir, mas a sua evolução começa dentro de você. Aí para encerrar, Pedro foi humilde. Diga o quê? Porque toda pessoa que é prepotente, posso falar? Ela não gosta de parar para ouvir. Ela não gosta de ser confrontada. Sim ou não? Toda pessoa prepotente, se você falar a verdade para ela. Hoje mesmo, irmão, eu recebi uma afronta de um amigo meu lá de Goiânia, que eu queria esganar ele no celular, pastor. Ele me xingou de tudo quanto é não, mas não foi nome de palavra não, foi benção. Você não me atende, você só atende esse povo de São Paulo, você não ama o povo de Goiânia. E aí na hora que eu falo, cala a boca que você vai, você é isso, você é aquilo. Aí eu, que assim, você tem que valorizar mais as pessoas. Eu falei, como? É o meu jeito, você tem que mudar. Aí desliguei o celular e falei assim, Deus, me perdoa, Pai, obrigado por esse amigo. Porque às vezes tem gente que a gente deixa passar batido, e não pode deixar passar batido. Só que o prepotente, ele não quer ouvir. O prepotente, ele vai dizer assim, eu não vou querer ouvir isso, eu sou assim, pronto, acabou, vou assim, pronto, quer eu, vai ter que ser assim. Não, humilde não. Se Deus está usando ele para falar isso, eu vou me aperfeiçoar nisso, porque eu sei que nessa área Deus tem uma bênção para me dar. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Porque a sua bênção pode estar na pessoa mais simples, sua conexão pode estar na pessoa mais humilde. E às vezes por seu olhar, não, está ali, você acaba perdendo a bênção. Vira para alguém assim, ó, abra seus olhos espirituais. Diga assim, porque quando ele lançou a rede, foi tanto peixe. Aí eu te pergunto, quem trouxe o peixe? Foi ele, a rede, ou foi Jesus? Você está entendendo? Posso falar? Eu encerro agora. Quando nós aprendemos como Cristo quer que nós caminhamos, posso falar? As coisas começam a acontecer. Então vira para alguém assim, ó, Deus não vai preparar nada, já está tudo preparado. Deus está preparando é você.